A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Um irmão me enviou uma mensagem para fazer um vídeo específico de um assunto que aconteceu em São Paulo, na cidade de Tiradentes, na Vila Leste, dia 25/2, sábado. Segundo o servo de Deus, foi ali um ancião atender o batismo, onde batizou 28 almas. Agora, o problema que provocou esse irmão escrever para mim fazer um vídeo sobre esse assunto, é porque o ancião falou no batismo proibindo a Irmandade de estudar a Bíblia. Proibindo de estudar a Bíblia. Agora, eu faço uma pergunta aqui. Estudar a Bíblia é pecado? É pecado estudar a Bíblia? E como é que o Senhor Jesus falou lá em João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. Examinar não é ler, irmão. Não é ler. Ler é uma coisa, examinar é outra. Examinar é fazer pesquisa, fazer um estudo mais aprofundado das Escrituras. Está relacionado no examinar. Agora, proibir a Irmandade de estudar a Bíblia é a mesma coisa de impedir a pessoa de chegar a Deus. Através de que nós conhecemos a Deus, irmão? Através das Escrituras Sagradas. Aqui nós temos na mão a Constituição Celeste. Aqui está escrito, está abordado todos os princípios da nossa fé, da nossa salvação, da vida eterna. Está tudo aqui dentro da Escritura Sagrada. Agora, em 1 de Romanos, aqui fala porque que o povo caiu na imoralidade, esqueceu de Deus e abandonou a Deus. Vejamos aqui o Romanos 1, verso 18. A ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Esta expressão, deter a verdade, no original, é uma expressão de afogamento. É a pessoa afogar a verdade. Afogar a verdade. Rejeitar a verdade. Por quê? Porque é isso que quem abandona o conhecimento de Deus provoca na pessoa. Aqui tem uma lista que Romanos capítulo 1, lá o verso 28, 31,
fala uma lista de pecado que foi gerado pelo abandono do conhecimento de Deus. Vejamos Romanos 1:21. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se louco. Mudaram a glória de Deus corruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus o entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrar o seu corpo entre si. Então, irmão, proibir a igreja de não estudar a Bíblia é levar a igreja a se afastar de Deus. Mas isso para eles é normal, irmão. É normal porque eles não têm compromisso com Cristo. É o sentimento desses irmãos, desses anciãos, é tirar a igreja da Escritura. É tirar a igreja dos princípios de Deus, porque é na Escritura que a fé da igreja, da família, é padronizada. O conhecimento de Deus é algo que faz a pessoa se desviar do caminho dos falsos mestres, das falsas doutrinas, do caminho dos hereges. Irmão, o conhecimento de Deus é a prova clara do amadurecimento espiritual. Vejamos aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Vejamos como é que a Escritura nos mostra vamos, capítulo 4, verso 12. Com vista aperfeiçoando do santo para desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade da medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o conhecimento de Deus é Ele que nos faz crescer, alcançando o pleno amadurecimento do conhecimento de Cristo Jesus. Vejamos o 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, irmão, você estudar a Escritura vai te levar a um crescimento espiritual. Falar, proibir de não estudar a Bíblia é impedir que a pessoa conheça Deus.
que a pessoa cresça em espírito e em verdade. É uma coisa grave, irmão. Irmãos, ordenaram um ancião na Espanha, em Corunha. Eu assisti o tempo dele lá. Irmão, ele falava até blasfêmia contra Deus no púlpito. Ele chegou a dizer no culto que nós temos que se arrepender, porque até Deus, sendo Deus, errou. Até Deus, sendo Deus, errou. E quantas vezes eu abordei ele antes de terminava o culto, mas ele continuou, irmão. Irmão, ele mudou para a Espanha sem carta, não levou carta de apresentação para a Espanha, e foi apresentado para o ancião, dizendo que ele foi confirmado para o ministério de ancião. Né? Foi feita aquela ordenação, muitos irmãos, e ele era daqui de Goiânia, deu escândalo na obra de Deus aqui em Goiânia, foi para lá apresentar o ancião. Irmão, ele falava tanta bobagem no culto, que chegou uma hora que ele ficou tão envergonhado que ele mesmo sentiu de renunciar. Se ele não renunciasse, estava lá até hoje, irmão, falando bobagem no púlpito, coisas que contradiz a Bíblia, que contradiz a Escritura. Mas, e fosse falar alguma coisa, dava guerra. Chegou uma vez, numa Santa Ceia, que ele chegou a falar na Santa Ceia que a morte de Cristo foi uma morte comum, igual a todas as mortes. Eu chamei ele lá no quartinho e pedi uma explicação para ele. Sabe o que foi que aconteceu? Ele avançou em cima de mim, me agrediu, falou que ia chamar a polícia para me tirar de dentro da igreja, irmão. Que ponto chegou? Ancião, né? E ordenado. Segundo os que ordenaram, foi confirmado por Deus. E aí como é que fica? E o ensinamento? Que quem não tem bom testemunho não pode ir para o ministério. E aí como é que fica, irmão? Então, irmãos, esta avaliação que eu estou fazendo aqui, que um servo de Deus me mandou aqui, que ele saiu chateado do culto. Saiu chateado. Né? Eles têm o aspecto, irmãos, o aspecto de fazer confusão na cabeça da Irmandade. Que não tem uma explicação. Isso daí, irmão, o Braz não fala nada. Todo mundo fica calado, né? Mas eu tô expondo aqui. Aconteceu na cidade de Tiradentes, Vila Leste, São Paulo, dia 25/2, sábado. Então, é o meu análise aqui na Escritura Sagrada. É esta a minha abordagem. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.